Olá, boa tarde, meu amigo, minha amiga, como estão, meus alunos queridos, minhas alunas, pacientes, ouvintes e todo mundo que chega para mais essa prosa, para essa conversa, esse diálogo legal nas divagações samuelescas e no canal Samuel. Hoje nós temos um tema para lá de interessante também, nesse espaço onde a gente respira fundo, desacelera o pensamento e hoje mais do que nunca faz uma pausa. E por falar em pausa, já reparou como a gente anda com medo do silêncio, medo de parar, de ficar só, de se ouvir? Então hoje o nosso papo é justamente sobre isso, o poder do silêncio, o silêncio como contemplação, como espaço de cura, como ferramenta de autoconhecimento. A gente vai passar pela filosofia, pela psicologia, pela mística humana e também pela música um pouco, porque no fundo a vida é uma grande melodia e toda melodia precisa de silêncio. Bora juntos? Vamos começar com uma metáfora, eu que adoro música, né? Pensa numa música que você ama. Pode ser um samba, um rock, um clássico, MPB. Agora imagina essa música sem pausa nenhuma. Tudo atropelado, uma nota engolindo a outra. Seria impossível, né? O que há de beleza na música é justamente a pausa, os intervalos, o tempo, a cadência musical, o respiro entre as notas. Aquele segundo de silêncio antes da batida voltar, o espaço que permite a emoção crescer. A vida, de certa forma, é a mesma coisa. Sem pausas vira tudo ruído. A gente não se entende, não entende a nossa vida anímica, essa vida interior que nós temos, e a gente precisa de silêncio como uma música precisa de intervalo. Bem, voltando ao nosso querido Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia analítica, falava muito sobre o processo de individuação e já falei em outros momentos sobre ele, que é basicamente o processo de tornar-se quem você realmente é, compassadamente. E sabe o que é curioso? Esse processo não acontece no barulho, nem na correria do dia a dia, ele acontece no silêncio interior. Dizia Jung que o inconsciente com a gente em símbolos, sonhos, imagens, e esse inconsciente vem até nós numa forma de comunicar algo. Mas para ouvir esses sinais a gente precisa parar, precisa silenciar a mente, precisa olhar para dentro. É como se o autoconhecimento fosse uma conversa, mas para escutar o que a nossa alma tem para dizer, a gente precisa realmente desligar o som externo. E é aí que entra o silêncio contemplativo. Não aquele silêncio de constrangimento, mas um silêncio cheio de presença, de significado. E se a gente for um pouco mais fundo, o silêncio também é um caminho místico, né? Se você olhar para as grandes tradições espirituais, o budismo, o cristianismo, o sufismo, todas têm momentos de um retiro, de recolhimento. Não é fuga, é reencontro. Eu costumo dizer para alguns conhecidos, né? Um final de semana ali no mosteiro dos monges trapistas na Lapa, ou ali no mosteiro dos monges em Ponta Grossa, ficar uma semana em silêncio é um reencontro com a gente mesmo. Não é fuga, é reencontro. A mística humana começa quando a gente deixa de buscar fora e começa a se encontrar dentro. Senta num banco da praça e fica em silêncio olhando o movimento das árvores. Isso já é um ato místico. Vai para a praia ao final da tarde, coloca aquela sua cadeira, ver o pôr do sol, ou pela manhã quando o sol está nascendo, caminhar na rua sem fone de ouvido, tomar um café olhando pela janela, fazer nada por 10 minutos. Essas pequenas práticas são sementes de uma espiritualidade cotidiana. A gente sabe que está numa sociedade em que estamos conectados o tempo todo e cada vez mais há uma dificuldade para pararmos e nos contemplarmos. Agora vamos trazer um pouco um pé da realidade. Gerenciamento de tempo. Quantas vezes a gente escuta falar de produtividade, de fazer mais, de otimizar no dia, mas quase nunca realmente alguém fala de gerenciar as pausas. Algumas empresas hoje estão colocando os ambientes de
descompressão para um relaxamento. É um momento de gerenciar pausas. Isso é muito legal, né? A norma regulamentadora número 1 que veio agora, já existia, mas veio trazer um pouco mais de foco para a saúde mental. Também prevê a possibilidade de dinamizar um pouco mais esse gerenciamento de pausas em empresas. E aqui vai uma verdade: produtividade sem descanso vira exaustão, vira burnout. O cérebro precisa de micropausas, o corpo precisa de intervalos e a alma precisa de silêncio. Já ouviu falar a técnica do Pomodoro? Ela é usada para produtividade, 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa. Parece simples, mas é exatamente isso: reconhecer que o ritmo humano não é linear, é feito de ciclos. Até o nosso coração tem pausa entre um batimento e outro, porque nós, enquanto organismos complexos, não teríamos. Vamos falar um pouquinho sobre a filosofia, o que ela nos traz sobre isso. O filósofo Blaise Pascal, no século XVII, dizia: toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa: não saber ficar em repouso num quarto a sós consigo mesmo. Pensa que a única pessoa que vai te acompanhar até o resto da vida é você mesmo. Se não há pausa contemplativa para nós sabermos se estamos indo no caminho certo, se realmente gostamos do caminho que estamos tomando, aí fica uma grande dúvida sobre a certeza se eu consigo ou não conviver comigo mesmo. Mais recentemente, filósofos contemporâneos falam da sociedade do ruído. A gente preenche o dia com notificações, vídeos curtos, feeds infinitos e no fundo é como se a gente fugisse de um encontro muito mais importante, o encontro com a gente mesmo. O silêncio na filosofia não é ausência de sentido, é espaço onde o sentido nasce. Nietzsche também falava sobre o valor de pausas, das reflexões, do ócio criativo, porque é no intervalo que surgem as grandes ideias e não nos momentos de agitação. Por fim, tem um aprendizado bonito nisso tudo: educar-se para a solitude, diferente de solidão. Não é isolamento, não é solidão amarga, é solitude consciente. É escolher de vez em quando ficar só e gostar disso, se apreciar nisso. Tomar um café devagar, ou a luz batendo na parede, ouvir o barulho da própria respiração, fazer um mindfulness, contemplar as pequenas coisas, ver a vida acontecendo no detalhe, uma folha caindo, o cheiro da chuva, o silêncio de um domingo de manhã, porque no final das contas é ali que a gente se encontra. Perceba que não há possibilidade de nos pensarmos ou nos reconstruirmos se não há um silêncio programado. As nossas funções psicológicas, cada uma delas, são reequilibradas e a homeostase acontece a cada momento que a gente se permite olhar para dentro, olhar os nossos medos, contemplar as nossas angústias e também ver quantas das virtudes nos fazem melhores. Olhar para as coisas que nós já construímos, para aquelas que nós desconstruímos e reconstruímos de outra forma. Isso realmente é necessário para que o nosso nível de contemplação, da contemplação de nós mesmos, nos leve a um caminho seguro para o self, para o centro de nós mesmos. Então, para fechar esse nosso episódio, fica aqui o convite. Crie seus momentos de pausa, seja na música, no trabalho, na vida emocional, nas suas relações com os outros e consigo mesmo. O silêncio não é o fim da conversa, é o espaço onde as melhores conversas nascem. E se você me permite uma ousadia, que tal terminar esse episódio com um minutinho de silêncio? Então vamos lá? Respira fundo, se permita um minutinho de silêncio. Bem, é bem provável que durante essa pequena pausa você tenha tido muitos pensamentos invadindo a sua cabeça, o que a gente chama de pensamentos invasivos, problemas surgindo.
O bom é que se a gente treina essas pausas, esses silêncios, a gente acaba aprendendo a lidar também com esses pensamentos invasivos. E isso é muito importante. Afinal, conhecendo o que nos invade, a gente nos permite mudar essa rota. Se você permite fazer uma pausa, assim como as pausas nas músicas, pode ter certeza que a harmonia musical ou a harmonia vital vai se tornar cada vez mais importante para ti. E como um milagre, algo acontecerá de diferente. Muito obrigado por estar aqui comigo, que você encontre no meio desses barulhos do dia a dia, nesse mundo correndo, nessa sociedade do cansaço, os seus próprios espaços de silêncio. Forte abraço, até o próximo episódio, pessoal!